Agora eu vou arrancar tudo que você tem e você vai me pagar cada centavo do que me deve. Pois é, foi isso que eu vi um credor dizer para um devedor durante uma penhora de um bem. O credor já estava dentro de um processo, estava com o oficial de justiça lavrando um auto de penhora de um bem que foi encontrado do devedor para pagar, então, o crédito deste credor. O problema é que o ego do devedor, obviamente, ficou ferido nessa situação e ele, sendo uma pessoa de difícil trato social, quase partiu para cima desse credor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse vídeo eu vou tratar sobre medidas judiciais de tomada de bens, de expropriação de bens, de tomada de patrimônio do devedor para pagamento do seu crédito. E nesse caso, o credor começou bem, entrou com o processo, fez tudo certo, mas acabou perdendo ali a linha durante esse processo e criou uma situação vexatória para esse devedor. Como eu disse, a situação ali, os ânimos esquentaram e é exatamente isso que você não deve fazer. Deve usar então as medidas judiciais de forma equilibrada, técnica, para conseguir aquilo que você mais quer, que é receber o seu crédito. Fique com isso em mente. Nós vamos aqui para esse terceiro vídeo, então. Nesses 3 vídeos nós estamos tratando sobre como receber o dinheiro dos seus devedores. No primeiro vídeo nós tratamos sobre medidas extrajudiciais amigáveis, quais são as possibilidades de cobrar o crédito sem precisar de um processo. No segundo vídeo nós tratamos sobre como negociar efetivamente esses débitos com o devedor, como elaborar um termo de acordo sem deixar nada de fora, inclusive os cards desses vídeos estão aparecendo aqui, você pode assisti-los também. E nesse vídeo, como eu acabei de dizer, vamos ver quais são as medidas judiciais disponíveis para tomada de bens do seu devedor, para que você veja o seu crédito satisfeito, para que você tenha o seu pagamento. Tudo bem? Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem o link para acesso do meu site, onde você vai entender como pode me contratar para fazer essas cobranças. Então, vamos para a tela do meu computador e ver essas medidas judiciais, como é que elas funcionam. Medidas judiciais, estratégias judiciais de cobrança dos bens, tomada dos bens do seu devedor, como fazer para receber especificamente pela justiça, pelas mãos de um juiz, o patrimônio ali do seu devedor, tomá-lo para que você consiga então ver o seu crédito satisfeito, né? Ver o pagamento do seu crédito. Primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é em relação ao processo especificamente. Então eu já vou abrir essas abas. A primeira coisa que eu quero que você tenha aqui, uma diferença básica, é entre o que é uma execução e o que é uma cobrança. Se você entrar com um processo de execução, que pode ser feito com um cheque, por exemplo, ou uma nota promissória, o juiz ele já vai mandar intimar o seu devedor para pagar dentro de determinados dias, dentro de 3 dias ali, ou para que esses bens do devedor sejam tomados, expropriados, penhorados para pagamento da sua dívida. É isso que vai acontecer. Se ele não pagar voluntariamente dentro do prazo, ele já vai ter ali um acréscimo de multa e honorários na sua dívida e poderá ter os seus bens imediatamente sendo alvo de penhoras, certo? Que é a apropriação realmente desses bens para pagamento da sua dívida. Por outro lado, se você não tem um título forte como um cheque, uma nota promissória, você tem, por exemplo, um contrato que foi feito verbalmente ou foi feito através do WhatsApp, você vai precisar passar por uma ação de cobrança antes de efetivamente tomar os bens do seu devedor. Você vai precisar comprovar para o juiz através de provas, através muitas vezes até de uma testemunha, que você fez aquele contrato, cumpriu o contrato com esse devedor e que ele não te pagou. Depois de comprovado tudo isso dentro de um processo, aí sim você vai ter uma sentença que vai poder ser executada diante do juiz, né? Nós chamamos, na verdade, de cumprimento de sentença, uma sentença que vai condenar o devedor a te pagar uma determinada quantia, e aí você vai poder, a partir daí, depois da sentença, enfim, exigir que o patrimônio do seu devedor seja expropriado para pagamento da sua dívida. É muito importante ter essa noção porque existem medidas que você tem que tomar antes de uma cobrança efetivamente de um devedor. Como, por exemplo,
cuidar muito bem de um contrato, de elaborar um contrato, de exigir um cheque, uma nota promissória, que são títulos executivos extrajudiciais. São títulos fortes que podem ser diretamente executados para a expropriação dos bens do devedor, como eu acabei de explicar. Então, entendida essa divisão básica aqui entre o que é cobrança e o que é execução, você precisa ter uma noção também do que é o juizado especial, o que é a justiça comum. Porque, normalmente, as pessoas com um crédito menor, um crédito abaixo de 40 salários mínimos, elas podem entrar no juizado especial, que é nós chamamos de rito, é um procedimento, que ele tem uma série de características que pode facilitar a cobrança, mas que também pode dificultar por um outro lado. Deixa eu explicar melhor. O juizado especial ele é mais rápido. Esse é o primeiro ponto. Ele é célere, ele é econômico. A ideia é que as decisões ali elas vão ser dadas em casos, as decisões elas serão dadas em casos mais simples, que não exigem perícia, não exigem uma instrução probatória, que nós chamamos, uma construção muito grande de provas. É um processo rápido, esse é o ponto. E ele é de graça, em primeiro grau. Você pode entrar, as empresas, pequenas empresas, podem entrar com esse processo, por exemplo, de execução de um título extrajudicial, de um cheque, desde que ele seja abaixo de 40 salários mínimos. Essa pessoa física ou pessoa jurídica não vai gastar, teoricamente, com custas judiciais, nem vai ter um risco de tomar o que nós chamamos de honorários de sucumbência, que é o honorário que você paga para a parte contrária quando perde o processo. Então, ele é mais econômico nesse sentido. Porém, se você precisa entrar com um recurso por algum motivo, esse recurso já fica caro. Você precisa fazer o pagamento de toda a primeira etapa, vamos dizer assim, desse processo e também da segunda ali. Você tem o risco de tomar, sim, uma sucumbência. Então, se você precisa de um recurso, a situação já pode inverter bastante. Você já pode ter que gastar um dinheiro, sim, no juizado especial. E isso precisa ser levado em consideração porque as decisões, elas são de menos qualidade. São decisões que, como não há uma instrução, como eu disse, né, uma construção de provas muito grande e o juiz precisa responder aquele processo de uma forma mais célere e econômica, essas decisões ali no juizado especial acabam sendo de baixa qualidade nesse sentido. Os juízes, por exemplo, se você for pedir medidas atípicas que a gente vai falar daqui a pouco, como por exemplo um bloqueio de CNH, um bloqueio de passaporte, pode ser mais difícil de você conseguir. E se você não conseguir, para fazer um recurso tentando mudar essa decisão também vai ser difícil, pelo que eu acabei de dizer, porque tem um custo para entrar em segundo grau. E, como eu mencionei também, né, está limitado ali a 40 salários mínimos. Se você tem um cheque, por exemplo, de um valor acima de 40 salários mínimos, você já não consegue mover essa ação dentro do juizado, é necessário entrar na justiça comum, que aqui a justiça comum é mais demorada, tem mais custos, né, porque você já começa a pagar ali os custos desde o início, porém as decisões são de mais qualidade, não há uma limitação de valor. Se você tem, por exemplo, um contrato que é mais complicado, você precisa demonstrar ali que cumpriu esse contrato, precisa gerar essas provas. No caso, como eu disse, não vai ser uma execução nesse caso, né? Na execução dá para fazer sim também, mas enfim, o que importa é as decisões na justiça comum serão de melhor qualidade. Você vai ter uma elaboração melhor ali da sentença e caso o juiz não dê uma decisão da forma como você precisa, se for uma decisão que você pode enfrentar por recurso, todas as decisões podem ser enfrentadas por recurso, você tem uma ampla gama de recursos para utilizar ali e conseguir mudar isso no tribunal. Como eu disse, não tem a limitação dos 40 salários mínimos. Se você tiver um cheque de 50, 100, 200, 300 mil reais para cobrar, você vai poder fazer isso diretamente dentro desse processo. Tudo bem? Então, entendida essa diferença do que é execução, do que é cobrança, entendida a divisão de juizado e dessa justiça comum, aqui eu estou passando isso de uma forma bem direta, não estou me atendo a muitos detalhes jurídicos mesmo para que você que não é jurista possa compreender. Nós passamos então para a expropriação dos bens, que é a tomada à força desses bens. E que bens que são esses?
Aí eu até trouxe aqui, ficou um pouco grande, porque é um artigo gigantesco do Código de Processo Civil que mostra quais são os bens que podem ser tomados do seu devedor para pagamento da dívida. E existe inclusive uma ordem de preferência. Então, primeiramente a gente encontra aqui o dinheiro. Dinheiro é o principal bem que pode ser tomado do seu devedor para pagamento da sua dívida. Só que você talvez vai bater na conta desse devedor, não vai encontrar nada lá. E aí outros bens podem ser utilizados. Títulos aqui da dívida pública, a pessoa tem, por exemplo, um título do Tesouro Nacional no nome dela. Depois disso, títulos e valores imobiliários com cotação de mercado, talvez um fundo imobiliário, por exemplo, essa pessoa é cotista de fundos imobiliários. Esse bem também pode ser tomado dele para pagamento. Veículos de via terrestre, não só carros, motos, até um trator pode ser tomado do seu devedor para pagamento da dívida. Bens imóveis, bens móveis em geral, até um móvel mesmo de uma casa, por exemplo, um móvel bonito, um móvel artístico pode ser tomado para pagamento da dívida. Semoventes, que são animais, navios e aeronaves, ações, percentual de faturamento da empresa, caso o devedor seja uma pessoa jurídica, pedras e metais preciosos, olha só, direitos aquisitivos, derivados de promessa de compra e venda, ou seja, a propriedade de um imóvel, por exemplo, não está ali devidamente averbada na matrícula do imóvel, mas você pode conseguir penhorar o contrato de compra e venda, o direito que ali foi adquirido por esse devedor, e outros direitos afins. Esses outros direitos abrem uma gama de possibilidades, porque existem vários tipos de créditos disponíveis. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um crédito a receber dentro de um processo. Ela é autora em um processo contra outra pessoa, vai receber um dinheiro dessa empresa e aí você vai poder executar, expropriar esse bem, pegar esse crédito do processo para que ele pague a sua dívida. Ótimo, nós temos aqui então todas essas possibilidades de tomada à força dos bens e nós temos também o que chamamos de medidas atípicas que vão gerar um incômodo no seu devedor. Então, duas delas aqui básicas que nós temos encontrado hoje têm sido possíveis em várias decisões judiciais é o bloqueio de CNH, suspensão da CNH no caso, e bloqueio de passaporte. Pense como isso pode gerar um transtorno para essa pessoa. Se ela usa o carro, por exemplo, diariamente, mora numa cidade grande, ela vai realmente ter a suspensão dessa CNH, vai ter que andar de ônibus até realmente pagar a sua dívida. Isso vai gerando um incômodo até que o devedor venha e negocie a dívida, pague ou tenha os seus bens, no caso aqui, penhorados para pagamento. Fraudes, simulações, laranjas. Isso aqui é importante de pensar porque muitas vezes o devedor coloca os seus bens em nome de terceiros e aí é preciso utilizar as outras ações acessórias, vamos dizer assim, outros processos para desconstituir a fraude ou a simulação para efetivamente conseguir ir atrás dos bens desse devedor que está em nome de terceiros. São todas medidas possíveis para tomar esses bens, para expropriar os bens e você ter o seu crédito satisfeito. E por fim, também é necessário pensar aqui em processos judiciais na defesa do executado. A partir do momento que o executado, que o devedor, ele faz parte do processo, ele pode se valer de uma série de defesas. Então, ele pode alegar que o cálculo é excessivo, ele pode alegar que o título, por exemplo, a nota promissória, o cheque, são títulos frios, que eles, na verdade, não foram assinados por esse devedor. Todas essas defesas, agiotagem e usura, se você, por exemplo, está cobrando um valor de uma nota promissória, que foi de, por exemplo, um empréstimo que você fez para essa pessoa com juros mais altos, essa defesa pode ser feita também. Tudo isso precisa ser levado em consideração porque o advogado que vai cuidar do caso vai precisar responder a cada uma dessas defesas. E tudo isso, que interessante, leva à necessidade, à possibilidade e à utilidade de utilizar uma negociação. E tudo isso é importante porque a negociação, no final das contas,
fazer um acordo com esse devedor pode resolver todos esses problemas aqui. Porque no momento que a negociação é feita e o termo de acordo é elaborado e assinado, esse devedor, por exemplo, vai confessar a dívida e não vai mais discutir, não vai mais ter como se defender no processo, porque vocês já vão ter entrado em um consenso. Então, você precisa ter tudo isso em mente. Existem todas essas estratégias extrajudiciais, de negociação, estratégias judiciais, tudo isso para que você consiga efetivamente receber do seu devedor. Então, se você precisa disso, aqui embaixo tem o link para você entrar em contato comigo através do meu site. Eu posso ajudá-lo nesse sentido, outros advogados também podem, mas eu estou aqui à disposição para auxiliá-lo em todas essas estratégias para que você veja o seu crédito satisfeito, o seu devedor efetivamente pagando a sua dívida. Tudo bem? Um forte abraço.